primeiro crossover oficial Marvel-DC envolveu o Homem-Aranha e um certo Homem de Aço. No último vídeo do especial de 60 anos do Cabeça de Teia, eu vou contar sobre a história dessa HQ, que é cheia de lendas e versões. Meu nome é Diego Morro, tá na hora da gente viajar no tempo. O primeiro e escondido crossover Marvel-DC foi o vídeo que abriu a nossa série aqui de História dos Quadrinhos. Eu vou deixar o link aqui caso você ainda não tenha assistido. Em 1975, as duas rivais então se uniram para fazer uma adaptação da produção cinematográfica O Mágico de Oz. Teve roteiro do Roy Thomas, teve arte do John Buscema, teve arte final do Tony DeZuniga e as cores da Glynis Wein, a esposa do Len Wein, que aparece nesse primeiro crossover escondido, você vai poder conferir ali. A capa foi do John Romita Sr., só que como não envolvia super-heróis, ninguém deu muito alarde das duas estarem trabalhando juntos. Em 1976, no ano seguinte, elas resolveram retomar essa parceria e agora sim usando personagens do seu universo. Como é um momento muito importante, muito marcante, principalmente para os fãs, para os leitores e leitoras de quadrinhos, é uma história que tem várias versões, várias lendas, tem conflitos de depoimentos e tal. Talvez o start da produção tenha começado porque na época tinha a série do Homem-Aranha na televisão e já estava começando a pré-produção do filme do Superman. Ou talvez tenha sido algo mais óbvio. Elas escolheram os seus personagens que eram os carros-chefes das editoras. O Homem-Aranha e o Superman. Seja como for, com capa de março de 1976, chegou na mão dos leitores e das leitoras esse histórico encontro na HQ Superman vs. The Amazing Spider-Man, The Battle of the Century, a Batalha do Século. É claro que nos bastidores as duas editoras estavam super preocupadas, teve muita conversa ali, porque a Marvel queria proteger o seu patrimônio, a sua marca Homem-Aranha, e a National DC queria cuidar do seu patrimônio, a sua marca Superman. Então eles tiveram que ter vários cuidados. Só que felizmente nessa época, como eu explico no vídeo do Neil Adams, eu vou deixar o link aqui, aquela barreira invisível que proibia que os personagens que proibia que os artistas, os autores trabalhassem nas duas editoras, essa barreira invisível ela deixou de existir. Lembra? Eu explico lá no vídeo que se um trabalhasse para Marvel, não podia trabalhar para DC, a menos que usasse um pseudônimo e vice-versa. Isso não existe mais. Então isso já caiu. Nós tínhamos, graças a pessoas como Neil Adams, transitando nas duas editoras. Então ficou relativamente fácil montar a equipe. Eles só tiveram que sentar e combinar o que ia ser, quem seriam os representantes da National DC e quem seriam os representantes da Marvel. Como é que ficou definida então a equipe? O roteiro, representando a National DC, ficou com o Jerry Conway, que era o único profissional de roteiro que tinha trabalhado tanto com o Homem-Aranha quanto com o Superman. Representando a Marvel, foi escolhido o desenhista Ross Andru, também o único profissional que tinha trabalhado com os dois personagens. Representando a National DC, a arte final ficou com o Dick Giordano. E pelo lado da Marvel, as cores ficaram com a já citada aqui, Glynis Wein, esposa do editor Len Wein. Na abertura aparecia Present by Carmine Infantino and Stan Lee, ou seja, era apresentado pelos dois editores-chefes, o Carmine pela National DC e o Stan Lee pela Marvel. Foi descoberto depois, com entrevistas, etc., ao longo do tempo, muita gente foi pesquisar sobre isso. Então, apesar de não estar nos créditos, foi confirmado que teve ainda ajuda na arte final. Teve arte final do Terry Austin, que fez o background e alguns personagens secundários, e teve também arte final do Bob Wiacek, que trabalhou no background do prólogo. Na trama, não vou dar spoiler, o Clark Kent e o Peter Parker eles precisam se unir para acabar com um plano malvado do Lex Luthor e do Dr. Octopus. Claro que ainda tem a participação da Lois Lane, da Mary Jane, do Morgan Edge e do JJ Jameson. O interessante é que eles simplesmente assumem que Nova York e Metrópolis existem no mesmo planeta. Assim, apesar dos anos que a Marvel já estava no mercado e nunca esses personagens se cruzaram, nessa história, Nova York e Metrópolis existem no mesmo planeta sem problema nenhum.
sobre a óbvia intenção comercial por trás desse encontro, né? Pô, as duas maiores editoras se juntam para vender, né? Para fazer um best-seller, para ganhar dinheiro. Para comentar sobre isso, o próprio roteirista, né, o Jerry, nos 30 anos da obra, né, para comemorar os 30 anos da obra, ele deu uma entrevista para o The Krypton Companion em 2006 e olha só o que ele falou. Da minha parte, não havia uma maneira racional de justificarmos essa equipe. Quer dizer, em que universo, em que mundo? Eu olhei para isso como uma chance de fazer uma história para os fãs, uma história divertida. Foi uma chance de fazer as cenas que eu, como fã, né, gostaria de ver nessa fantasia. A piada entre os fãs é que a história, então, se passa, que o planeta que a história se passa, se reúne Metrópolis e Nova York no mesmo mundo, se passa na Terra Cifrão, né, fazendo uma alusão ao multiverso DC. O nome é Terra Cifrão porque o único motivo das duas terem se juntado foi ganhar muito dinheiro e ganharam muito dinheiro. Agora, com o passar do tempo, começou uma fofoca, começou um boato, porque muita gente ficou com a pulga atrás da orelha. Porque tem momentos que os desenhos parecem feitos por outras pessoas, outros importantes artistas. E aí esse boato foi crescendo, essa fofoca foi crescendo ao longo dos anos, muita gente dizendo que o John Romita Sr. teria trabalhado na parte do Homem-Aranha, cuidando, né, do Peter Parker, da MJ, que o Neil Adams teria trabalhado na parte do Superman, cuidando ali do Superman, e essa fofoca foi indo, até que finalmente o jornalista Daniel Best, que é um grande jornalista dos quadrinhos, trabalha até para o The Comic Journal e tal, ele, anos depois, então, ele conseguiu entrevistar todo mundo, todos os envolvidos, e eles deram um depoimento, então, que ele publicou no seu blog pessoal. Acho que a melhor coisa que Ross fez foi o crossover do Spider-Man com o Superman. Esse é um dos meus quadrinhos favoritos de todos os tempos. Eu trabalhei com ele naquele livro porque eu era o consultor da Marvel e Stan meio que insistia que, de vez em quando, eu retocasse um rosto de Mary Jane Watson ou Peter Parker. Você pode encontrar alguns rostos meus se projetando como um polegar machucado naquele livro. Ninguém pediu a Neil para redesenhar as figuras do Superman, mas as páginas foram enviadas para mim no Continuity e foram deixadas na minha mesa ou por aí quando eu ia para casa à noite ou nos fins de semana, e Neil se encarregou de refazer, desenhar as figuras do Superman sem me dizer que ele ia fazer isso. Eu não reclamei, mas eu também nunca mencionei isso a ninguém na época e realmente nunca falei sobre isso até agora, principalmente por respeito a Ross e seu trabalho. Ross era um dos melhores contadores de histórias do ramo, além de excelente composição, layouts e design. Eu tentei na tinta não perder muito da aparência de Ross Andru, e para seu crédito, Neil tentou também manter a aparência, corrigindo principalmente erros de anatomia em seu redesenho. Você realmente não podia perder sua narrativa ou composições. Então, para mim, o resultado ainda era Ross Andru no seu melhor. Quando o trabalho chegou ao estúdio, ele chegou e Dick mencionou que alguns dos logotipos do Superman no peito do Superman foram feitos meio que rapidamente e, aparentemente, Ross estava com um prazo enorme. Quando olhei para as primeiras páginas, percebi que Ross tinha apressado parte do trabalho e Dick, ele mesmo, estava sob muita pressão em relação aos prazos. Pensei, quantas vezes Super iria contra o Aranha? Quantas edições esse projeto terá? Uma! Eu conhecia os pontos fortes e fracos dos dois artistas. Perguntei a Dick se poderia fechar a capa para ele como preparação para a tinta. Ele disse, contanto que você não mude, basicamente. Eu disse, nunca, vou apenas pintar com um lápis. Funcionou muito bem. Nós concordamos em perguntar a Ross se eu poderia, porque eu tinha mais experiência com o Superman, aumentar as figuras do Superman na HQ. Ross ficou maravilhado. Dick e eu ficamos maravilhados. Foi um grande esforço para manter a aparência e a qualidade de Ross Andru, enquanto adicionava um pouco de anatomia aqui e ali. Esculpia um pouco o rosto e basicamente pintava com um lápis. Depois Dick pintou com tinta. Eu não acho que você poderia encontrar uma colaboração como essa em qualquer lugar. Eu era a mostarda em um presunto e queijo suíço. Passei uma borracha amassada sobre cada figura do Superman, o que clareou o lápis. Em seguida, desenhei novas linhas sobre as antigas e preenchi as áreas que estavam inacabadas.
Localizei o desbaste no símbolo S e tornei a anatomia mais sólida. Eu conhecia o estilo de Ross Andru, então mantive Ross o melhor que pude e Dick combinou com sua tinta. Mas se você olhar bem de perto, note todo o respeito dos envolvidos com o Ross Andru. É que ele é um dos maiores artistas da nona arte. Ele começou lá na Era de Ouro, ele foi aluno do Bernie Hogwarts, ele era ídolo dessa galera aí. Por isso que eles têm esse cuidado na hora de falar, para não parecer que ele não tinha condições, ele não saberia fazer a revista em quadrinhos, ele não saberia fazer o encontro entre o Homem-Aranha e o Superman. Eles têm todo o respeito, todo o cuidado na hora de confessarem que botaram a mão nas páginas dos quadrinhos. Sim, o Ross merece um vídeo só dele e eu farei no futuro. De volta ao Homem-Aranha, esse encontro dele com o Superman abriu a porta, então, dessa parceria Marvel-DC, que vai gerar futuros crossovers, mas isso é papo para outros vídeos. Pro aniversariante Peter Parker, feliz 60 anos, muito bem vividos. Ó, chegou a nossa tarde, é hora da gente voltar pro presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilhe, diga sobre o que você quer saber, que daqui a pouco eu volto então com mais uma história da nona arte. Tchau! Feliz aniversário, Peter Parker.